Alô, alô, Vila Anglo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo vai gravar isso aí. Oi, eu sou a Ariela e este é o podcast Você Tem Fome de Quê? Essa primeira temporada é uma parceria do projeto Comida e Cultura e do estúdio Escotilha. Convidamos vocês a ver e ouvir a entrevista completa no IGTV do Instagram, @Projeto Comida e Cultura, ou no canal do YouTube Comida e Cultura. Hoje quem conversa é Ailin Aleixo. Comida e cultura. Oi, Aileen. Olá, tudo bem? Tudo e você? Boa noite. Tudo, boa noite. Bem-vinda ao projeto Comida e Cultura. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Bom, vou começar te apresentando. A Ailin Aleixo é jornalista especializada em gastronomia. Ela foi criadora do site Gastrolândia e também é criadora do site, podcast maravilhoso que eu adoro, que Obrigada. é o Vice Food. Vice Food, é isso aí. Vice Food. Queria que a gente começasse você contando um pouquinho sobre o seu caminho pelo jornalismo, né? Por que você acabou trabalhando justo com alimentação, gastronomia? Eu trabalhei, né, em revista, editei revista desde os meus 22 anos, então eu tenho 44, são 22 anos de profissão. Sempre eu escrevi sobre comida e outras coisas, geralmente comportamento, né? Eu fui editora de VIP, Playboy, Viagem de Turismo, Alfa, Época São Paulo, brevemente fui diretora de redação da Quem. Nossa, passou por um monte Passei de... por um monte de revista. E eu sempre escrevi também sobre gastronomia, mas quando eu fui fazer o projeto editorial do roteiro da Época São Paulo, eu decidi que isso foi há muito tempo, foi há quase 14 anos atrás. Eu decidi que gastronomia seria o meu tema de interesse e ficaria focada em gastronomia. Naquele momento, e mesmo alguns anos depois, fazia muita crítica gastronômica, turismo gastronômico, mas demorou algum tempo para eu me interessar e entender que não tem sentido fazer crítica gastronômica se você não sabe como é produzido o alimento, se você não tem noção de cadeia. Fica muito pontual, fica até meio fútil mesmo. E eu comecei então a fazer visitar cada vez mais produtores de indústrias, campo, para entender o processo produtivo. Comecei a fazer entrevistas com cientistas, pesquisadores, especialistas, e é um dos recortes da comida que eu mais gosto mesmo, é essa noção de cadeia, como a dieta mundial, como que a gente come impacta o planeta de forma muito, muito, muito grande, mais do que a gente tem ideia, porque ainda essa cadeia é muito pouco comentada na mídia ou entre as pessoas, as conexões do que a gente come, como o mundo é usado mesmo, ainda não são tão claras, e eu acho cada vez mais essencial trazer conteúdo sobre isso e informar as pessoas para que elas possam ou não tomar atitudes mais conscientes e ter escolhas mais conscientes. Conta então pra gente um pouquinho do Vice Food, né? Porque o Vice Food vai bem fundo justamente nessa análise, né? Eu tive a oportunidade de ouvir alguns, recomendo muito para quem tem interesse nesse assunto e para quem não tem também, porque é muito interessante. E a gente vê que você, como você mesma disse, você vai nos bastidores, né, da produção do alimento, faz esse caminho até o alimento chegar nas nossas mesas ou nas mesas dos restaurantes. Queria que você contasse um pouco e contasse também um pouco das experiências assim que você teve, que são incríveis. A ideia de trazer conteúdo sobre bastidor de produção de alimento começou há 5 anos atrás com um canal de YouTube, que hoje chama Vice Food também, mas que é muito difícil de produzir e é caro, porque eu vou até os lugares, né? Então, alguns lugares eu demoro anos para ter permissão, por exemplo. E esse canal, ele tem, por exemplo, eu fui para Nápoles para entender o que é farinha italiana, fui visitar o Moinho Caputo, daí falei como vários especialistas do que é a pizza napolitana, fiz um vídeo sobre pizza napolitana. Na Alemanha, a gente falou um pouco do que é o movimento Farm to Table de coleta em Nuremberg, para exemplificar. E daí eu comecei a visitar vários produtores no Brasil, né? Produção de frango, de laticínio, bovina. Isso gerou matérias para o meu site também, que era Gastrolândia, e chama Vice Food agora, que é tudo meu agora é Vice Food.
E o podcast, porque o podcast é uma forma muito mais fácil, muito mais simples de eu levar esse conteúdo com bases mais, com recorrência, né? Eu consigo fazer isso toda semana, né? A minha ideia é sempre ter um especialista, não é eu sozinha falando no podcast. Teve só o primeiro, que é de apresentação, porque eu acho cada vez mais necessário pessoas que passam a vida estudando algo ou produzindo algo, terem voz e eles falarem sobre aquilo. Então a ideia do podcast do Vice Food é justamente isso, é trazer essa informação sobre alimentação, informação que eu chamo de bastidor, porque são coisas muito pouco divulgadas e algumas coisas que a indústria não gostaria que fosse divulgada, né? Sei lá, como que a indústria de ovo moe todos os pintinhos machos com um dia de vida porque eles não são utilizados na produção, porque eles são machos, eles não são poedeiras. Enfim, as galinhas são debicadas para... Por isso que você não consegue autorização tão facilmente, né? Imagina. Exatamente. Então, geralmente eu consigo autorização das produções mais legais, né? Tipo as orgânicas, as sustentáveis e tal, para daí explicar essa cadeia com base nessas produções. Um dos últimos vídeos do meu canal foi feito ano passado, foi depois de muitos anos que eu consegui entrar numa produção de tilápia, da maior produção de tilápia do Brasil. Eu falo sobre a produção de tilápia sustentável e a produção de tilápia convencional. Esse produtor, nesse caso, produz os dois, né? Então, quais são as diferenças? E é um vídeo que eu gosto muito porque ele é muito didático, assim. E é tão louco, né? Porque a gente chama de St. Peter, primeiro é tilápia, né? Mas enfim... É só um cacoete de mercado. Todos os peixes de cativeiro, eles... É uma coisa que eu fiquei sabendo há muito pouco tempo atrás, poucos anos atrás, né? Os filhotes, né, dos peixinhos, com 1, 2 dias de vida, eles tem os produtores desses alevinos, né? Que vendem os alevinos para os criadores. Então, os criadores já compram esses peixes pequenos para pôr nos tanques. Para ter um crescimento uniforme de toda aquela remessa de peixe, isso acontece com salmão, com sampi, enfim, e no mundo inteiro, tá? Existe a reversão de sexo, né? A reversão de sexo, na natureza, peixes, a grande maioria já mudam de sexo, mesmo quando tem uma desproporção ali da população feminina e masculina. Mas no caso da produção de peixe para carne, essa reversão de sexo é feita com metiltestosterona, é feita com testosterona, testosterona, é hormônio, né? Colocam na ração, na água? Colocam na água, na ração, depende do produtor, mas o fato é que quase não existe nenhuma regra, muito menos fiscalização de como essa água é despejada de volta na natureza. E esse hormônio, por ser sintético, ele nunca se desfaz, ele nunca perde eficácia. Então isso vai para rio, isso vai para mar. Fora o fato de que, enfim, a gente está comendo um bicho que teve reversão de hormônio, até quanto isso é saudável, juntando todo o agrotóxico que a gente come de um lado, o antibiótico que a gente come do outro, os aditivos alimentares que a gente come do outro. Então é uma cadeia muito difícil, né, complexa. se alimentar bem. Então, mas é muito importante que a gente perceba isso, porque enquanto a gente tiver a falsa ideia de que salmão é saudável, de que só um peixinho é saudável, de que para que eu vou gastar 30 centavos a mais num pé de couve orgânica porque dá na mesma, enquanto a gente não tem noção do que é se alimentar, né? Isso eu tô falando do efeito no ser humano, né? Na natureza é muito pior. Agora, esse cara das tilápias, esse produtor de tilápias, você falou que ele produz metade convencional e metade... É uma partezinha convencional. É uma grande parte convencional. É uma parte e por quê? Porque sai mais caro, a produtividade é muito maior? Porque, primeiro, aqui a sustentável ela não passa por reversão de sexo com testosterona, é por temperatura de água. Segundo, ela não toma nenhum tipo de antibiótico, e antibiótico para animais de criação são promotores de crescimento, também fazem os animais crescerem mais rápido e converterem mais comida em energia, né, em carne. Então o processo de crescimento do peixe é um pouco mais lento, e isso faz com que o custo final da produção seja um pouco maior. Um pouco maior. Essa ideia de tirar o foco dos chefs superstars, né, das produções de pratos super incrementadas e tal, você acha que é uma tendência atual, assim, os chefs se voltarem mais para a produção artesanal? Não. Então, não acho sobre que isso. seja.
O fato é, eu cubro a cadeia inteira, né? Eu sou jurada de um reality show de TV aberta, de gastronomia, eu faço matéria sobre bastidor, eu acho importante ter noção da cadeia inteira, mas eu ainda, por experiência mesmo, a grande maioria dos chefes ainda é cega para qualquer coisa que não seja o resultado final. Você tem alguns nomes que não. Pode parecer que esse movimento está crescendo muito porque alguns chefes levam essa palavra adiante, alguns chefes com muita notoriedade, mas a grande maioria ainda, e daí eu falo de qualquer cozinheiro, eu falo de cozinheiro de cozinha que a gente não conhece o nome do restaurante ou de cozinheiro estrelado. Ainda existe muito pouca reflexão sobre o que é a comida, sobre o que é a cadeia da comida. Então para cada Dan Barber, você tem, sei lá, 5 mil que não estão nem aí para nada. Por várias questões, várias razões. Eu acho que uma das principais razões é a gente tem uma visão de culinária francesa, de alta gastronomia, de que é tudo muito glamourizado, só que nem a culinária francesa, nem a culinária oriental atual pensa em cadeia. Né? É tudo muito só o produto final. As faculdades de gastronomia não fazem absolutamente nenhum movimento em direção à cadeia, né? Quase, se vai visitar um produtor durante todos os anos da escola, do curso superior, é muito. Então fica naquela coisa, é muito mais importante saber cortar julienne perfeito do que saber quanto tempo demora um repolho para chegar no ponto de colheita, entendeu? Não tem o menor sentido. Isso. Ainda tem uma desconexão muito grande do que é a sua matéria-prima enquanto cozinheiro com... É isso, acho que ainda existe uma desconexão muito grande de todo mundo com a comida e da matéria-prima para quem é cozinheiro. Parece que aqueles ingredientes nasceram na bancada, sabe? Exatamente. Eu vou aproveitar então para contar para quem está assistindo e para você, não sei se você conhece a fundo o nosso projeto, o que é o projeto Comida e Cultura, porque ele tem sinergia total com tudo que você vem falando. A gente tem trabalhado essa educação alimentar com crianças em escola. É essencial, né? Então, e aí nossa ideia é expandir esse projeto que já está há 3 anos numa escola no currículo. Então a gente trabalha com crianças de 1 a 10 anos, com aulas semanais, né, com essa frequência semanal de 45 minutos, onde a gente ensina elas a cozinhar, mas com essa mesma ideia que você propõe de conhecer os bastidores, né? De entender, de fato, onde que o alimento foi produzido, quem produziu, onde é esse cenário, né? A gente trabalhou ano passado com os biomas do Brasil, então trouxe um monte de coisa da biodiversidade, então aumenta o repertório delas, né? O que é muito importante, porque elas vão chegar em casa e vão cobrar isso dos pais, os pais vão ter que se mexer. Exato, né? A gente recebe até algumas mensagens assim dos pais brigando com a gente, né? Num bom sentido. Poxa vida, não posso mais comprar leite de coco de garrafinha. Onde é que eu vou achar coco aqui para poder fazer? Quase todo mercado na Zona Oeste, sei lá, de São Paulo, tem coco. Pois é, o nosso público tem, né? Uma pena que esse é um problema das periferias de São Paulo, né? Sim. Que a gente não acha tanta coisa assim. A nossa ideia é que esse projeto se expanda para a rede pública e tal, porque a gente acredita que essa consciência, desde criança, pode realmente causar algum tipo de transformação, tanto na saúde das pessoas, por conta da alimentação, mas também numa consciência, como você falou, planetária, né? Reconectar a cidade com o campo, reconectar os estudantes, as crianças com a natureza. A gente vem falando bastante disso nas nossas lives com várias pessoas ligadas a esse assunto, né? Que é muito difícil a gente ter uma integridade. Quando você ainda nem sabe sobre o assunto, você não tem. Mas, assim, mesmo você sabendo, muita gente hoje em dia pensa uma coisa, fala outra coisa e age de outro modo. Então, no sentido de que um monte de gente falando, ai, coitado dos animais, ai, não sei o quê, que nem você contou, né? A gente ficou horrorizado quando vê como é produzido o ovo ou a galinha e tal, mas não compra das galinhas soltas, não compra do orgânico. Ou não diminui o consumo, né? Ou não diminui, quer comer um feijão com bacon e que tem pena do porquinho, você sabe? Então, isso nada mais é do que outro reflexo da desconexão, né? Enfim, é um assunto tão complexo porque você tem vários níveis de compreensão. Você tem o nível de compreensão do não me conta que eu não quero saber, que é muito comum. Pois é, como é que a gente faz com essas pessoas, né? Não faz. Assim, né? uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é não dá para falar algo para quem não quer ouvir. Não dá. Você tem que falar para pelo menos quem tá com medo, mas quer ouvir.
né? Porque senão você fica batendo, esmurrando a ponta de faca, não adianta, né? Da agonia dá, porque a gente precisa mudar urgentemente a dieta a nível planetário, porque a gente está destruindo o planeta por causa do jeito que a gente come, né? O desmatamento da Amazônia, de Cerrado, está ligado diretamente à produção de soja para alimentação de animais para consumo humano, para botar vaca para consumo humano, as monoculturas de soja, principalmente de cana, todas elas, mas de soja, que é uma... A gente tem quase 9 Bélgicas de território só no Brasil de monocultura de soja. É uma loucura. Elas são fartamente irrigadas, digamos assim, com agrotóxico, porque senão a monocultura não para em pé sem agrotóxicos, esses agrotóxicos vão para lençol freático, que vão para rio, que vão para mar, então absolutamente tudo está ligado, né? Quando se fala de comida, não existe algo que seja avulso nessa cadeia. E ainda o mundo da gastronomia é muito desconectado dessa cadeia. É isso, tem meia dúzia de chefes aí que trabalham com pequenos produtores, que gostam de falar do como é a produção, até para valorizar o pequeno produtor, mas a grande maioria não sequer nem mexe no cardápio para ter menos alimento derivado de animal, porque não liga para isso. Como se vivesse em Marte, né? Porque o que está acontecendo é no planeta Terra. Então não tem o que ligar ou não, está acontecendo com a pessoa também, né? E daí, se você não dá outras opções super saborosas que não tenham alimentos derivados de animal no seu cardápio, as pessoas nunca vão conhecer e nunca vão querer comer. Então é o círculo vicioso da falta de conhecimento, né? E de hábitos, né? Hábitos que estão arraigados, né? E daí, enfim, daria para ficar horas falando aqui, não, mas o homem sempre foi carnívoro. Daí vem aquele engano, né? Do que o homem era coletor caçador e todo dia ele caçava um bisão, né? Não existe isso. O homem comia carne quando ele conseguia caçar, era uma coisa muito difícil. Era muito de vez em quando. Ele coletava majoritariamente. Você não coleta bicho, você coleta... Não, e não tem nem onde guardar, né? Não tinha eletricidade, não tinha como... Não tinha então, o freezer do pão de açúcar da era mesozoica. Ele fala do alto, 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 alto. Ele joga paz.
Essa que vocês ouviram foi Megalomania, de Tulipa Ruiz, mais uma grande artista moradora da Vila Ângulo. Tulipa é cantora, compositora, desenhista e já tem 4 discos lançados. Desde o início da sua carreira, ela conquistou o público com sua maneira autêntica, envolvente e quase cênica de cantar. Seus discos têm uma sonoridade contemporânea e são muito bem produzidos. Todos eles estão disponíveis nas plataformas digitais. A gente é majoritariamente onívoro, a gente sempre comeu mais alimentos derivados de vegetal, alimentos vegetais do que animais, só que nos últimos 30, 40 anos essa dieta inverteu e a gente está acabando com o planeta por causa disso. Só que se fala muito pouco disso na grande mídia do mundo inteiro, porque você está indo... Agora está ficando um pouco mais difícil não falar, né? Mas mesmo assim, você está indo contra corporações gigantescas que não têm mínimo interesse que isso seja sabido. Mas assim, o New York Times, o The Guardian, já há uns 5, 6 anos, principalmente esses dois, fazem muitas reportagens sobre a ligação da criação, do surgimento de pandemias com a produção de alimentos derivados de animal, com o desmatamento, com a ligação com a produção de alimento derivado de animal. Só que daí, do outro lado, você tem a desconexão total disso com quem faz comida e com a população do mundo em geral, né? Porque daí você tem aquelas pessoas que adoram falar, mas daí você está falando agora que as pessoas não podem comer carne. Vai falar para um cara que agora que ele consegue comprar e não pode comer. Não estou falando para ninguém que não pode nada. A ideia é explicar o que está acontecendo para que as pessoas tomem suas decisões. E pessoas que podem tomar decisões. Eu não estou falando em gente na população em situação de vulnerabilidade social, pessoas que não têm dinheiro. Essas pessoas, infelizmente, não podem escolher. Então, eu estou falando para pessoas que podem escolher. Então, se você pode escolher, escolha qual cadeia você está... escolha uma cadeia legal para apoiar com seu dinheiro. Coma menos bicho. E não precisa parar, né? Mas se todo mundo diminuísse que fosse pela metade, já mudaria completamente todo o cenário. Mudaria completamente. Né? E é difícil, no começo, há uns 5, 6 anos atrás, quando eu comecei a falar isso, muita gente virava, cara, você é louca, você é crítica gastronômica. Como você está falando para as pessoas diminuírem o consumo de carne? Isso que eu ia te perguntar, se você sofreu críticas assim até... Não, no começo as pessoas achavam que eu era completamente louca, porque especialmente no Brasil ninguém falava disso, a não ser a Associação Vegetariana Brasileira. Hoje já é bem mais óbvio. Então... Não, que bom, né? Porque é isso que a gente precisa, né? Que vire uma coisa de conscientização coletiva, até virar um inconsciente coletivo. Mas isso é um caminho muito árduo, né? Muito longo. É muito ainda. longo ainda, e eu acho que eu sou a única do meu setor que fala sobre isso claramente, e escreve matéria, porque eu em casa sou vegetariana há muitos anos, quase vegana, só como bicho a trabalho, e mesmo assim, quando eu peço algum prato em algum restaurante, eu sempre peço um prato que usa animal da forma mais consciente, então que seja a menor porcentagem do prato, não seja carne considerada nobre, que eu tente usar o bicho de uma forma mais sensata. Eu evito pedir porco, porque primeiro tem toda a questão animal, né? Que o porco é um animal geneticamente muito parecido com a gente, muito inteligente e vetor de todas as pandemias, né? Todas as pandemias que chegam aos humanos chegam através dos porcos, porque eles conseguem captar ou incubar os genes da gripe aviária e transmitir para humanos. É muito complicado, né? A criação de porco é uma das mais cruéis, é uma das potencialmente mais perigosas para o homem. No começo era muito cortar barato da galera falar sobre isso. Quer dizer que eu não posso comer bacon? Bom, você pode, amor. A questão é uma decisão assim. sua. É assim. Mas saiba, né? Mas saiba. Eu achei que ignorância ajuda a gente a progredir. Então, quando você vai sabendo as coisas, tudo vai se tornando mais difícil, porque você vai passando por outros filtros, né? O filtro ambiental, o filtro ético, o filtro moral. E, putz, eu quero comer isso porque eu sei a cadeia que tem por trás. Perco o prazer de comer? Em momento algum eu perco o prazer de comer. Principalmente porque eu começo a ter prazer em ingredientes que até então não faziam parte da minha dieta. Você falou que você viaja bastante para fazer essas reportagens e tal, e eu imagino que você deve ter conhecido um monte de partes do Brasil interessantes e com alimentos diversos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual a importância que você vê da gente estar reconhecendo aí as nossas raízes e observar a diversidade que a gente tem, né, a biodiversidade que a gente tem, justamente nesse momento que a gente está vivendo
uma tentativa de homogeneização aí total da nossa nacionalidade, né, da nossa história. O Brasil ainda tem uma biodiversidade incrível. Eu acho que se a gente continuar na toada que a gente está, infelizmente não vai durar muito. A gente tem joia natural, seja gastronômica, seja meio ambiente. Nós somos um país riquíssimo nisso, riquíssimo em biodiversidade. Os nossos biomas são dos mais ricos do planeta. Cerrado, Amazônia, Mata de Araucária, Mata Atlântica. A gente não conhece o Brasil, né? Não existe um complexo de vira-lata muito grande no brasileiro, acha a trufa a coisa mais maravilhosa do mundo, paga caríssimo quando chega a trufa no Brasil, não conhece castanha de baru, não conhece todas as nossas pimentas, não conhece, enfim, a gente não conhece o Brasil, e o que a gente não conhece a gente não preserva, né? E não valoriza também, né? E não valoriza. Então, é muito, muito triste que a gente esteja... Eu acho que a questão que mais me aflige... Tenho certeza que a questão que mais me aflige hoje em dia é a questão ambiental, porque a gente não tem noção do quão ferrado a gente está fazendo o que a gente está fazendo com a Amazônia, com o Cerrado, especialmente. Quando fala no Cerrado, o Cerrado é a nascente de grandes rios, água, né? Que servem para água potável para a população. Sem vegetação no Cerrado, a gente não tem nascente, a gente não tem água. São coisas básicas. Enfim, a velocidade de desmatamento, a velocidade de destruição do nosso meio ambiente, dos nossos biomas, para mim é arrasadora. Assim. E tudo isso, de novo, está ligado ao consumo de carne, você entende? A gente só está fazendo isso porque a gente está abrindo espaço para pasto e para cultura de soja. Por isso a importância da gente fazer as crianças entenderem exatamente tudo isso. Quando você estava falando do Cerrado, eu lembrei que ano passado a gente fez justamente um passeio por todos os biomas do Brasil, e quando a gente passou pelo Cerrado, até a gente contando para eles que parecia uma floresta invertida, né? Que as árvores, elas têm mais raiz do que copa, né? Mais comprido, porque elas têm que chegar nas águas e tal. Então eles ficam encantados e eles conseguem organizar a cabeça deles assim de uma forma que a gente tem certeza de que esse conhecimento vai ficar, sabe? Vai ser perene, vai só levar que para outras conexões. Tem uma questão, a gente precisa que os adultos comecem a fazer coisas já, porque senão a hora que chegar na idade adulta dessas crianças já não vai mais ter Cerrado. Sem dúvida. E nem a Amazônia. Sem dúvida. Pois é um trabalho que tem que ser feito de todos os lados. Teriam que existir políticas públicas, né, que não existem, né? Não, tem o contrário, né? Tem a de destruição. Tem a de destruição, pois é, que não existem para a conservação. Tem que ter esse trabalho importantíssimo que você faz de jornalismo para tentar, o que você falou, abrir a cabeça de quem pelo menos quer ouvir, né? E concomitante as crianças também, né? Eu acho que é um esforço da sociedade como um todo para fazer uma transformação desse tamanho, sem né? dúvida. E através do alimento é o jeito que a gente tem nas nossas mãos de poder transformar. A gente come todos os dias, 3 vezes por dia ao mínimo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a indústria de ultraprocessados também, que é um problema grande hoje também na questão da alimentação. A Organização Mundial de Saúde vê a obesidade como uma pandemia, né? E a desnutrição, porque esses alimentos levam a isso. Então, eu queria saber se você concorda que os ultraprocessados são como um tabaco de pouco tempo atrás. Eu acho que existem categorias de ultraprocessados que sim e outras que não. Eu vou explicar por quê. Quando você pega uma bolacha de pacote, considerada recheada, ultraprocessada, que tem ali 2, 3 fontes de açúcar, tem uma farinha cheia de alvejante, tem uma gordura que pode ser hidrogenada, você tem ali um alimento que é oco nutricionalmente e tem um potencial incrível de fazer mal para a saúde, né? Porque o nosso corpo efetivamente vicia em açúcar, o paladar começa a ficar saturado com sal, gordura e açúcar e as pessoas só sentem prazer em comer ingerindo uma quantidade cada vez maior de sal, gordura e açúcar. Agora, tem uma categoria de ultraprocessado que tudo tem que ser posto nessa categoria, porque ainda não existe categorização diferente, que eu até entro em discussão com algumas pessoas que é uma categoria que eu acho necessária, inclusive se a gente quiser continuar tendo mata em pé, que são as carnes vegetais.
que são as carnes baseadas em plantas. Elas são consideradas ultraprocessadas, porque elas são derivadas de proteínas de ervilha, são derivadas... Você tem ali... Você está falando desses hambúrgueres as carnes vegetais, isso, que são produtos 100% vegetais, mas com textura e sabor muito parecido com os da carne. É um mercado que está crescendo no mundo inteiro. Eu acho, sim, um mercado muito interessante, porque muita gente não vai virar vegana e muita gente só vai deixar de comer carne de bicho se tiver uma coisa que dê o mesmo prazer, né? Mas carne de bicho é saudável. Não, não é. A maior parte dos animais que a gente come são animais que tomam ou muito hormônio, no caso das vacas leiteiras no Brasil, ou de qualquer carne nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer um pode tomar hormônio. Antibiótico a vida inteira, vive num estresse absurdo. Na hora do abate tem um pico de hormônio, porque os abates estão cada vez mais rápidos e com mais dor, ao contrário do que a indústria diz, que não tem dor. Então, assim, a carninha que a gente come não é uma coisinha saudável. Quando você tem uma indústria que é muito nova, que tem no máximo 5 anos, que são as startups de carne vegetal e carne cultivada, que é outra coisa que eu já falo, que ainda estão muito no começo, estão usando a tecnologia de uma forma a eliminar ao longo do tempo ingredientes que sejam nocivos ou ingredientes que não sejam considerados limpos, né? Que não sejam clean label. Essa indústria está querendo cada vez mais ser mais limpa possível, porque é isso que ela vende e é isso que dá lucro para ela e é isso que atrai investidor. É superprocessado? Pode melhorar? Pode. Eu acho ruim? Não. Você acha que é uma saída, um caminho, né? Eu acho que é um dos. Eu acho que não é um caminho sozinho, mas ele pode ser um facilitador muito grande para muita gente que jamais pensaria em deixar de comer carne de bicho. Isso é super processado, ultra processado, que algumas pessoas dizem. Alguns, por exemplo, não tem algumas marcas que já estão quase clean label, que não tem nem um tipo de espessante que não seja natural. Mas de novo, no Brasil essa indústria existe há 2 anos. É uma indústria bebê. Muito nova. Então ela vai evoluir. Mas então, porque se eu quero comer hambúrguer de vegetal, por que não come de grão de bico? Come de grão de bico. Vai fundo. Só que tem gente que não quer. Tem gente que quer coisa que pareça carne, que pareça linguiça. Para essas pessoas, um hambúrguer de grão de bico não vai adiantar nada. Então a gente precisa ter uma solução. Eu, para te falar a verdade, nunca experimentei, mas eu fiquei agora curiosa em experimentar. Só porque tem alguns melhores, alguns piores. Tem alguns que estão melhorando à medida que as receitas mudam muito rápido porque eles conseguem melhorar. Então, existe uma pesquisa muito grande, inclusive patrocinada pelo The Good Food Institute, de achar fontes proteicas alternativas para esses hambúrgueres. Então, não ser só ervilha, usar a folha da mandioca, usar ingredientes mais brasileiros. Várias das marcas que importavam 100% dessa proteína de ervilha estão conseguindo converter produtores aqui no Brasil, inclusive alguns produtores que se dedicavam ao animal, a plantar ervilha aqui, a plantar grão de bico aqui, a plantar beterraba aqui, para fornecer para essa indústria. Eu entendo a vontade que a gente tem de demonizar tudo que é da indústria. Eu também era assim. O fato é, se a gente não mostrar para a indústria que existe demanda por produtos mais clean label e vegetais, essa indústria jamais vai parar ou diminuir a produção de bicho. Eu acho que faz todo sentido o que você está falando, até porque é utópica essa ideia de que não vai mais usar, né, que a gente não vai mais ter indústria, não vai mais ter... a gente está num nível que é impossível isso acontecer, então acho que faz todo sentido o que você está falando. Conversando com a Adriana Salai, ela justamente falou que além dos desertos alimentares, ela apresentou para a gente um novo conceito que são os pântanos alimentares, que justamente seria isso, né? Esses lugares onde são desertos, ao invés de não só não tem essa comida fresca, mas tem também esses pontos que você está falando, que é a trecheria mesmo, né? Então, e que realmente custa muito mais barato. Às vezes um Dolly, um Guaraná, sei lá, um desses Dolly é mais barato do que você comprar uma garrafa de água mineral. Sabe que o subsídio que a indústria de refrigerante tem no Brasil é gigantesco. A agrotóxico no Brasil, por exemplo, não paga imposto, não é tributado. Então é muito louco, a gente tem uma falta de dinheiro por um lado, mas a gente não tributa quem tem que ser tributado. Exatamente, é triste, né? É muito triste. É complicado, é muito complexo, então precisa de muita gente, muitas áreas de atuação para fazer essa equação ficar um pouco menos injusta, sabe? Não vai ter precisa de muita libertador. Vontade política, né? De muita gente. As bulas do meu sertão são bonitas, são cheirosas. O pau daqui, o pau
qualquer rosa. Eu na pista e no samba, eu nem sei qual mais formosa. Vem das abelhas, beber meu beijo das flores. Só recordo faltou dos beijos do meu amor. Só recordo faltou dos beijos do meu amor. E é por isso que as abelhas mandam sair de andaria, sem herói e uruçu, faz um bem que admira. Vem das abelhas, beber meu beijo das flores. Só recordo faltou dos beijos do meu amor. Só recordo faltou dos beijos do meu amor. A flor do meu sertão são bonitas, são cheirosas. O pau daqui, o pau pereira faz inveja a qualquer rosa. Cana, piscina, samba, eu nem sei qual mais formosa. Vem das abelhas, beber meu beijo das flores. Só recordo faltou dos beijos do meu amor. Só recordo faltou dos beijos do meu amor. É por isso que as abelhas mandam sair de andaria, sem herói e uruçu, faz o mel que admira. Vem das abelhas, beber meu beijo das flores. Só recordo faltou dos beijos do meu amor. Só recordo faltou dos beijos do meu amor. Que saudade, ai que dor. Ai que saudade, ai que dor. Esse forrozinho gostoso foi Minha Fulô, do Pé de Manacá. O grupo é formado por 5 mulheres: Alice Vaz, Maria Carolina, Maria Vitória, Nina Barbieri e Sofia Barouch. Essas meninas trazem, além do repertório tradicional do forró de pé de serra, algumas músicas autorais, como essa que acabamos de ouvir. E tudo isso regado pelo tempero dessas 5 vozes misturadas com o violão, a rabeca e a percussão. Esperemos o fim da quarentena para poder curtir e dançar o show do Pé de Manacá. Ontem a gente estava conversando com o diretor da escola que a gente tem o projeto Comida e Cultura, numa das escolas aqui de São Paulo, e ele justamente estava falando que 47% das escolas de ensino infantil em São Paulo fecharam as portas por causa da pandemia, né? Porque os alunos, as crianças não vão ficar tendo aula virtual. E os governos, ao invés de darem uma isenção fiscal nesse momento para estruturas que são escolas, né, as mais importantes do nosso convívio, da sociedade, né, eles não dão, eles ralentam. Só que o imposto pro recentemente mês que vem, com 6% de... Então, Só que recentemente o assustador. governo deu mais de 1 trilhão de ajuda para os bancos. Pois é, então é mais bizarro ainda, né? Então dinheiro realmente tem. Precisa de muita vontade política, muita gente que pensa conscientemente. A gente precisa eleger melhor, né? Essa é a verdade, né? A gente precisa interessar mais por política, de um modo xingar menos no Twitter e se envolver no cotidiano mais. Exato. Agora, indo para um assunto muito mais interessante, mais leve, não é mais interessante, esse assunto é importante e interessante que a gente estava falando, mas eu queria perguntar para você se você tem memória de quem te ensinou a comer, como é que se deu a sua educação alimentar? Olha, acho que majoritariamente minha mãe e minha avó. Minha mãe sempre trabalhou fora, minha avó morreu quando era muito nova, mas eu ainda lembro dela. Mas eu lembro muito da minha mãe fazendo coisas que eu gosto de fazer até hoje, assim, tipo introdução de vegetais. Então eu fui uma criança que sempre gostou de comer planta, porque minha mãe, quando eu era pequena, fazia soufflé de abobrinha, soufflé de espinafre, ou bolinho de espinafre. Então eu cresci muito acostumada com esses sabores, né? Então eu não cresci achando verdura a parte chata da refeição, porque verdura é uma parte muito importante e gostosa da minha refeição, né? E como eu sou de uma família de imigrantes italianos do sul da Itália, a gente cresceu comendo muito miúdo, né? Que era coisa de imigrante pobre, né? Então, dobradinha,
Minha mãe, puta, hoje eu não consigo comer nem sentir o cheiro, mas cérebro de boi empanado e frito. Miolo, né? Miolo. Fígado, bife de fígado. Eu nunca fui chata pra comer, porque eu sempre comi coisas que até hoje tem meus amigos falam, cara, como você comia isso? Puta, não sei, eu comia. Enfim, só tinha refrigerante em casa de final de semana, aos finais de semana. Tinha trecheira, porque na época ninguém sabia que margarina era a escrotidão que era. Então, enfim, tinha margarina em casa. Mas eu lembro de ter uma refeição muito variada, uma alimentação muito variada. Que provavelmente te levou a ter um afeto com a comida, né? Essa história Sim. com sua mãe, com sua avó, imigrantes italianos. Então, italiano... porque comida é muito afeto também, né? A gente vê isso. Todo mundo sabe disso, né? Mas com as crianças fica muito forte isso. Lembram, às vezes, de coisas que a gente nem lembra que a gente falou para elas e foi num momento através da comida, sabe? É super gostoso de perceber. E eu acho legal que as pessoas percebam também que essa glamorização da cozinha, ela pode ser muito ruim, principalmente para cozinheiros caseiros. A gente não tem que estar inspirado e seguir receita e fazer uma coisa incrível todo dia em casa. Cozinhar não, hábito. né? O dia que você tá de saco cheio, você vai lá, faz um arroz branco, pica umas abobrinha, salteia com uma cebola e faz um mexido de arroz branco com abobrinha, entendeu? Não é preciso seguir receitas incríveis e fazer pratos refinados. Tem dia que você não tá afim. E é essa vida. Agora, né, na pandemia, que a gente tá tendo que fazer comida o tempo todo, né? A maioria das pessoas... eu queria até te perguntar se você acha que tá tendo uma mudança de alimentação durante a pandemia, porque cada um que a gente conversa aqui traz uma coisa. Tem gente que melhorou os hábitos, tem gente que manteve, tem gente que piorou. Eu acho que depende muito do corte de que a gente tá, de que pessoas a gente tá, de que classe a gente tá falando. Eu acho que a classe baixa mesmo tá tendo muitos problemas em se alimentar por causa da diminuição dos ganhos financeiros mesmo, né? Uma classe média baixa, enfim, é uma realidade muito difícil eu falar porque eu não tenho contato, então eu acho até bizarro falar, mas falar o quê? Classe média alta, São Paulo, pessoas do meu convívio. Acho que tem gente que piorou, porque tá naquela fase de o mundo tá uma merda, eu vou indulgência através da comida, então eu vou encher a cara de bolo, biscoito, pizza e acabou. Tem gente que falou, cara, eu descobri que eu gosto de cozinhar e tá cozinhando com frequência, cozinhando coisas mais descomplicadas. No começo da pandemia, cara, eu tava bombando nas receitas. Meus livros veganos. Você sabe cozinhar? Cozinho desde os 14 anos, eu cozinho eu cozinho. Tava seguindo umas receitas super legais, uns livros veganos que eu comprei. Então agora, ontem eu olhei, tinha feito um arroz cateto vermelho e tal, tava na geladeira. Hoje eu peguei esse arroz, eu pus cogumelo, talo de beterraba, tomate, um pouco de alho, shoyu, virou um mexidão e foi meu amor. Não tava com o mínimo saco de fazer comida. E olha que deve ter ficado uma delícia, né? Tudo depende do tempero, gente. Tempero é vida. Tenha temperos em casa. Mas então, acho que depende muito. Eu tenho uma amiga que é muito ligada em gastronomia, é produtora de gastronomia, produz vários programas de gastronomia. Ela falou que ela engordou pra caramba porque ela tá comendo super mal. Ela tá comendo isso, pede torta de chocolate para jantar, porque tá desesperada com o país, com a situação, enfim, eu entendo perfeitamente. Eu, por outro lado, nunca tive tão natureba, fazendo exercício 3 vezes por semana, com aula por vídeo com o meu personal, fica muito mais barato. Eu e meu marido estamos fazendo exercício. Mais constante até. Mais constante, assinando cesta de orgânicos, porque fica mais barato. E daí eu tenho produto sazonal, eu tenho coisas que normalmente eu não compraria. Hoje, essa semana, chegou beterraba branca na minha cesta de orgânico. Eu acho que, no final das contas, para quem tem opção alimentar, a pandemia só reforçou as tendências alimentares das pessoas que têm opção. Então, se você é uma pessoa de trash food e pede hambúrguer 3 vezes por semana, provavelmente você está pedindo 7 vezes por semana. É isso mesmo. A Clarissa está perguntando dica de cestas. Eu até ia falar que eu vi uma pesquisa falando que tem aumentado muito também os pedidos de orgânicos na casa das pessoas. A gente entrevistou também aqui o Wagner Santos, que é do CSA de Bauru. Então tem vários CSAs, viu, Clarissa, também que você pode procurar, que são grupos de sustento à agricultura, né? E daí depende de onde você mora também para indicar pra a ver cesta. Se tem, né? Porque eu posso indicar de São Paulo, mas assim, e mesmo assim eu conheço, sei lá, meia dúzia. Eu tô tentando conhecer outros para variar as minhas assinaturas de cesta também. Mas eu já assinei muitos anos Santa Adelaide.
Agora eu estou assinando a Santa Julieta Bio, tem o Sítio A Boa Terra, faz um trabalho incrível. Tem a DRO Ervas e Flores, que daí ela é um dos principais fornecedores de restaurante, que agora está fazendo pessoa física. Então, ao contrário das outras que vem direto, dela vem todo higienizado e embalado, é tudo orgânico, mas tudo higienizado e embalado. Tem a APAS, que é incrível. A única coisa que nos últimos 100 dias eu estou saindo de casa é para comprar semanalmente fruta no Instituto Chão. Então, só saio de casa para comprar coisa no chão e volto para casa. Faz 100 dias, mais de 100 dias. Não tem cesta em casa, mas o chão é um lugar incrível. Tem o Instituto Feira Livre no centro de São Paulo também para ir, né? Eles não entregam cestas. Agora esses grupos de consumo consciente tem o Terra e Liberdade, que é da onde eu compro também. Terra e Liberdade eles entregam na Zona Oeste, né? Que eu também estou na Zona Oeste. E aí eles pegam diretamente também do MST aqui de Perus, então é bem bom, também vale a pena. Tem assim, tá crescendo muito. A gente está vendo nos últimos anos um movimento de pessoas de classe média alta voltando para o campo. Então, o pai tinha uma fazenda. Mas era uma fazenda convencional de, sei lá, laranja. Daí a pessoa volta para o campo e faz um trabalho de transformar ou em agrofloresta, ou em orgânica, e muda o estilo de vida, sai da cidade e volta para o campo, que é assim, essencial que a gente tenha mais pessoas no campo, porque senão a gente fica na mão dos produtores gigantescos que só produzem as mesmas coisas, né? Uhum. E, por outro lado, a gente tem esses coletivos também, né? De pegar coisa de pequeniníssimos produtores e vender ou em cestas ou pôr tudo junto no lugar físico. Tem o Quitandoca, que eu não sei se está aberto ainda, que é do pessoal do Pitico e tal. E que inclusive diminui, né, as distâncias, né, e que isso é super importante. E as fazendas urbanas, né, tem agora umas fazendas urbanas muito legal, a Fazu é muito legal, é hidroponia, mas é hidroponia sem trecheira, porque não é só porque não tem terra que não tem agrotóxico, tá, gente? Desculpa destruir as ilusões, mas tem redes agora, 2 ou 3 redes de fazendas urbanas sem agrotóxicos, então daí é quilômetro hidropônicas zero. E sem agrotóxico? Que legal, não conhecia. São compostos orgânicos para fertilizar, né? Tipo bocache e tal, mas sem petroquímico, sem nada. E daí é quilômetro zero, né? Você tá comprando um negócio que tá no máximo a 2 quilômetros de você. A Fazu, se eu não me engano, são vários pequenos produtores dentro das cidades de hidroponia. É uma rede de produtores hidropônicos. Não sabia que já tinha aqui. Eu já vi alguns projetos na Dinamarca, mas não tem, tá bem. Tem umas bem grandinhas, assim. A Fazu é uma delas, que eu gosto bastante. Tem iniciativas muito legais, inclusive nas cidades. Eu queria falar para as pessoas ouvirem o seu podcast, que é o Vice Food, que tem um nome muito bacana também. A gente tem que ter um nome marqueteiro. Mas é ótimo. Food, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, gente, que nome maravilhoso. O pessoal da Olá Podcasts, que produz meu podcast, eles ficaram meio cabreiros no começo, depois eles falaram, não, é muito legal. É muito legal. Mas tem agora, tá no Google Podcasts, no iTunes, no Spotify, na Olá Podcasts. Tá no Deezer em tese, mas tá com pau e eles não conseguiram arrumar ainda. Então é só procurar Vice Food. Vice Food, food de comida, que alguém perguntou qual é o nome. É esse aqui, ó. Aqui. Vice Food. Eu queria também agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo a gente, dizer que toda terça e quinta, às 6h30, a gente está conversando com pessoas super especiais aqui, que estão ligadas ao mundo da alimentação, da educação e da cultura. Queria pedir para quem não nos segue, nos seguir, né? Projeto Comida e Cultura. A gente também tem um canal do YouTube, que é Comida e Cultura. E vou te fazer uma última pergunta. Ailyn, você tem fome do quê? Eu tenho fome de bom senso. Adorei. Essa é a minha fome. Pois é, tá faltando bom senso por aí, né? Nossa, mas muito, muito importante todas as coisas que você falou e que você coloca, realmente, pessoas têm que ter muito mais consciência e muito mais bom senso. Eu sou uma pessoa que não sou vegetariana, trabalho com comida há muito tempo, né? Fui dona de restaurante aqui em São Paulo por 17 anos, então minha família é marroquina, então sempre comeu muito cordeiro, carne. Mas eu venho pensando muito sobre isso, a gente diminuiu, acho que 20%, agora falando com você, eu acho que eu vou ter que diminuir no mínimo 50%. Realmente muito tocante. É bom, vai ser bom para a sua saúde, vai ser bom para a saúde do planeta. Sim, é incrível, porque a gente sabe disso, mas é difícil você mudar esse hábito, né? E olha que eu trabalho bastante com isso, mas é uma coisa que a gente vai ter que fazer.
por nós mesmos e por todo mundo. E só é difícil no começo, viu? Porque depois você perde a vontade de comer tanta carne. Seu paladar começa a ficar mais limpo para curtir o sabor de outras coisas, que não tenham tanta gordura, que não tenham... Fica com o paladar mais sutil. É muito legal. Meu paladar melhorou muito, muito depois que eu diminuí absurdamente o consumo de carne. Eu vou tentar diminuir mais ainda, então já diminui um pouco. Vou tentar. Gente, tentem aí em casa também, se cuidem, saúde para todo mundo. Aileen, mais uma vez, obrigada. Obrigada. Boa noite. Até Boa mais. noite. Tchau, tchau. Essa foi Passagem, de Felipe Mancini. Felipe é instrumentista e compositor, arranjou e produziu diversos discos e trilhas sonoras, inclusive do projeto Espaço Retrato, parceria com o Condô Cultural. Procurem mais do seu trabalho nas plataformas digitais ou andando pelo bairro. Eu sou o Doc e hoje ficamos por aqui. Até a próxima. Neste programa, vocês ouviram as músicas Megalomania, de Tulipa Ruiz, Minha Fulô, do grupo Pé de Manacá e Passagem, de Felipe Mancini. Esses artistas são moradores da Vila Anglo brasileira em São Paulo. Se quiser conhecer mais sobre eles, acesse os perfis @tuliparuiz, @pé_de_manacá e @FLP Mancini com C. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo.
Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV, gente, vai gravar isso aí.